Oi! Olô, vocês! Mudei hoje de local, estou na minha sala, como vocês estão? Vou fazer uma live hoje com vocês, falando de advocacia e dinheiro. Resolvi fazer hoje essa live aqui, tô deixando de ser um pouquinho preguiçosa com relação às lives, então dá o coraçãozinho aí, meu povo, porque aí a galera fica por dentro, fica sabendo o que está acontecendo por aqui. Então dá o coraçãozinho, aperta no coração para mais gente assistir a nossa live aí. Eu sei que é horário do almoço, oi Rô, eu sei que é horário de almoço, eu sei que muita gente aí às vezes tira esse tempinho para ficar de buenas, mas dá para mim o coraçãozinho aí para avisar mais pessoas, porque esse, como é que chama? Instagram está tombando meio mundo, inclusive eu. Não tenho hábito de fazer na hora do almoço, mas vou fazer por agora sobre um assunto que tem tirado o sono de muita gente e muitas pessoas têm me questionado também sobre a questão de dinheiro e advocacia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, deixando o like. Bora, bora, bora. Vocês estão bem? Como é que vocês estão aí nesse momento? Em casa, pessoal? Vamos deixando o likezinho aí pra gente falar sobre. Eu ainda não decidi se eu vou deixar essa live gravada, tá? Provavelmente eu acho que não. Então eu acho legal se vocês participarem das lives aqui, porque eu acho que eu não vou deixar ela gravada, então fica mais fácil. Bom, vamos lá então. Muita gente tem me questionado, Camis, tô sem grana nesse período aí pandêmico, né? O que que eu faço? O que que eu tenho que fazer? E aí, como que eu me organizo e tudo mais? Eu vou falar para vocês que não é só da nossa classe, não é só da nossa profissão. Existem outras profissões. Vão sentando o dedo no like aí, Lucas, Felipe. Outras profissões também, meu povo, estão com um problema sério de grana, dinheiro, tá? Nessa pandemia só salvou quem tinha uma reserva de emergência bem legal e que ficou confortável para poder trabalhar, tá? Então eu já vou avisando isso para vocês. Lógico que o nosso do direito é mais complexo sempre, né? A gente não ganha mensal, nós temos rendas que são variáveis, e aí eu vou trazer uma experiência particular de como se manter nesse período pandêmico e pós-pandêmico, como ficar trabalhando, entre aspas, de boa, tá? Pelo amor de Deus, não me entendam mal a respeito disso, mas com menos desespero, vamos dizer assim, tá? Vamos lá, metendo dedinho no like, avisando o pessoal. Isso aqui, gente, é pra galera do direito? É. Só que existem outros públicos que me assistem aqui, então, se vocês quiserem, obviamente, comentar, pode vir falando comigo. Primeiro flash que eu tive a respeito de grana foi na época da faculdade, tá? O primeiro livro que eu li a respeito foi Pai Rico, Pai Pobre. É um livro já ultrapassado, né? Esse livro foi... E aí, Kézia, tudo bom? Esse livro foi criado no ano de 94. E assim, na época os imóveis eram grandes, as pessoas que investiam em imóveis eram pessoas que tinham muito dinheiro, enfim, eram outros tipos de investimento. O que me abriu a cabeça com Pai Rico, Pai Pobre é a questão de aposentadoria no futuro, porque eu pensava comigo, eu não vou aguentar trabalhar muito tempo. E dito e feito, em nenhuma área, gente, você vai conseguir trabalhar por muito tempo. Vai ser conseguir um profissional top por uns 15 anos sem ter nenhum tipo de problema. Eu não acredito nisso. E principalmente na nossa área que mexe muito com a cabeça, né? E aí, pensando nisso, eu já saí com uma estratégia pós-faculdade, falei, vou começar a trabalhar e vou guardar um pouco da minha renda, tá? E isso era assim, se eu trabalhasse associada com alguém, se eu trabalhasse sozinha, o que eu ganhasse de renda, especificamente, eu ia guardar uma porcentagem, tá? Sempre pensei desse jeito, porque eu falava assim, o mês que vem eu não sei se eu vou receber, no outro mês pode ser que diminua e tudo mais. Então, a área que eu escolhi trabalhar é o direito do consumidor, que há 14 anos que eu trabalho apenas com isso, e é uma área de atuação em que não é uma área simples, é uma área que oscila.
Então, vou dar um exemplo para vocês. 2015 teve uma crise econômica, né? Após a segunda reeleição que teve. Cara, primeira coisa que aconteceu foi pau, caiu vendas, os consumidores começaram a não consumir mais, foi aquele desespero total. Aí veio 2015, 16, 17, a galera começando a voltar a respirar, veio uma crise pandêmica do ano passado e desestrutura tudo novamente. Então, como viver nesse período? Pois bem, quando eu saí da facul, meta era qualquer coisa, uma casa, uma sala comercial, enfim. Isso era minha meta até os 30. Então, me planejei para até os 30, obviamente, ter essa meta de casa ou sala comercial. Tanto faz o que eu conquistasse primeiro, tá? Então, eu batalhei lá até meus 29 anos, na verdade, quando eu comprei, para ter isso, certo? Juntei uma boa quantia de dinheiro, né? Mesmo ganhando pouco, mesmo às vezes não vindo tudo que eu queria que viesse naquele momento, foi juntando de pouco em pouco, fui fazendo o quê? Fui investindo, obviamente, investi na época, era muito bom investir em previdência, investi na época em CDIs que existiam, eu deixava um pouco na poupança na época, hoje eu já não faço mais isso, já tem um tempo que eu não faço mais, mas fui investindo a grana. Então, tudo que veio da advocacia para mim, primeiro, eu fui dividindo esse dinheiro. Então, eu dividi o dinheiro para pagamento de conta, para investir em mim, financeiramente, do que eu queria fazer investimento do meu dinheiro e o que eu queria para viver durante bom tempo, sem precisar ficar trabalhando que nem doida, tá? Do tipo assim, meu Deus, tem que sair todo dia, tem que trabalhar. Então, era para eu ter a minha oportunidade de escolher com quem eu queria trabalhar e a forma que eu queria trabalhar. Então, eu fui pensando nisso há muito tempo atrás, ok? Então, o primeiro dinheiro que saiu da advocacia, como eu tinha uma vocação para vendas também, eu abri minha empresa. Então, foi o primeiro dinheiro investido. Aí, esse dinheiro investido na empresa me gerou lucros maiores, me fez ter uma renda à parte maior, ok? Então, cobriu. O primeiro lucro que eu tive com a empresa, ela cobriu o que eu tinha investido da advocacia, então eu devolvi para a advocacia especificamente, né? E eu juntei uma boa grana com a loja. Veio a advocacia e já tinha loja que era mais uma fonte. O que eu falei? Gente, não pode ficar parado, o dinheiro não para, a gente tem que sempre estar ali reinvestindo. Então, eu tirava para o meu investimento pessoal, para a minha reserva de emergência, obviamente, e comecei a investir meu dinheiro em pequenas empresas da minha cidade. Exemplo, uma amiga vai abrir uma loja de fitness, tá faltando X reais, por exemplo, para ela terminar de organizar a loja, de comprar mercadoria. Eu ia lá, investia esse dinheiro e em tanto tempo ela me pagava. O que foi investido, os lucros que teve também, era uma parceria. Então, a hora que a pessoa crescia, eu ia lá e investia em outra empresa de uma outra pessoa, em outro negócio, então eu pulverizava o meu dinheiro. Sempre fiz dessa forma. Porque assim, quando você fica muito com esse dinheiro guardado, ou do tipo, você usa e não pensa no depois, chega um momento que pode acontecer qualquer história. Pode acontecer, por exemplo, da sua fonte secar. E é isso que você quer? Não. Então, o que eu comecei a perceber? Quando a advocacia estava em alta, vamos dizer assim, muitos clientes, saindo bastante alvará, a empresa dava uma baixada. Quando a empresa estava no ápice dela, a advocacia estava mais parada, ou seja, oscilar, a área de vendas oscilava. Então eu não ficava tão estressada, vamos dizer assim, porque eu estava o quê? Investindo o dinheiro em outras coisas. Outras coisas que eu fiz também, que eu achei muito legal, fora investir em outros microempreendedores das cidades, empresários, enfim, foi investir, obviamente, em renda fixa e depois de muitos anos, isso com a ajuda do meu marido que gosta, investindo em renda variável, um pedacinho também, que é muito bom porque traz um retorno bem legal, tá? Outra coisa que também foi bacana investir, na verdade eu não cheguei de investir muito, eu investi pouco e depois eu parei. Tinha amigos, por exemplo, que eram donos de pequenos sítios, enfim, e criavam gado, por exemplo. A gente eu já cheguei a investir em 2011, 2012 em parceria. Foi muito bom na época, tá? Mas eu tava começando a namorar o Luiz Henrique, que é meu marido hoje, apesar dele ser veterinário, enfim. Só que assim, era meio complexo para a pessoa cuidar, tem que ter todos uns trâmites. Me deu uma renda legal, mas não tanto quanto eu esperava. E se fosse hoje seria melhor, porque eu teria uma pessoa perto para poder investir. Para investir em gado nesse período tá ótimo, porque a arroba tá cara. Então quem tem o dinheiro para poder investir é muito bom, tá?
Outra coisa, gente, para poder investir a sua grana e pulverizar, fazendo essa... Obviamente, tudo isso é sua reserva de emergência, tá? Falando, primeiro se paga, você faz um boleto todo mês para você mesma se pagando, falando, ó, isso aqui é para mim, para eu investir em tal coisa. Sei lá, eu quero ter um carro daqui 2 anos. Que carro, que marca, o tipo do carro que é, quanto custa ter esse carro hoje, para daqui 2 anos, qual o valor que eu tenho que ter. Então, você se organiza financeiramente para você não depender de parcelas, para você chegar lá e investir. Por que que o advogado ele é o que mais se frustra na profissão? Primeiro porque ele ganha pouco, tá? Não adianta. Se você é associada, você ganha pouco. Se você é contratado, você ganha pouco. Se você ganhar no máximo R$ 2.000 como jovem advogada, é muita coisa. Isso você trabalhando para alguém ou trabalhando sozinho, porque primeiro se planta para depois colher. O problema da jovem advocacia, das pessoas, e a maioria dos advogados em geral, é viver acima da média do que tem. Então a pessoa lá ganha por mês 2.000, ela vive como se ganhasse 20, 10, entendeu? Então ela sempre acha que ela tem que dar o quê? Uma satisfação para terceiros, enquanto ela não precisa dar para terceiros, é só para ela mesma. Eu lembro quando eu comecei a advogar, era ônibus. E, tipo, hoje eu vejo a galera aí, quando vai advogar e precisa de uma locomoção, pegando Uber e tal. Na minha época não existia. E eu também não teria nem o dinheiro na época para pegar um Uber, tá? A verdade é essa. Então, a condução mais barata que tinha era advogar de ônibus. Mas, ai, você não sentia vergonha, mas você é advogado, beleza, mas é meu primeiro emprego. Eu estaria ali plantando para conquistar em momento posterior, como isso aconteceu. Hoje em dia eu vejo que as pessoas elas querem as coisas muito rápidas, em vulto grandiosos, e isso não tem. São exceções, tá? Quem tem rápido, fala assim, formei hoje, em um ano eu tô com tantos mil, são exceções à regra, tá? Porque no geral a sua grande maioria vai ter que batalhar muito, muito mesmo para poder o quê? Conquistar em momento posterior, que é o que acontece com a nossa área de atuação. Então a pessoa muitas vezes ela chega para trabalhar em um determinado lugar, ela quer comprar o carro do ano, aí só de carro tem parcelas de R$ 1.000 por mês, ela ganha 1.500, fora o seguro, combustível, então você gasta tudo com carro, por exemplo. Então a pessoa ao invés de investir em ativo, ela acaba investindo em passivo e por isso que o dinheiro dela acaba não rendendo. Às vezes, quantas vezes eu quis, por exemplo, ir a um determinado lugar, mas não podia. Ah, mas Camis, é só tantos reais. Beleza, mas para mim, né, para eu que ganho isso tanto aqui nesse restaurante X vai faltar para mim no mês. Então a gente tem que saber em que nível da nossa profissão a gente tá, se vai fazer falta ou não vai faltar, se vai fazer falta ou não vai, para você poder investir. E as pessoas não pensam isso, elas querem gastar primeiro tudo que elas têm, para depois, quando tiver mais dinheiro na cabeça dela, nessa doce ilusão, ela poder investir. E o certo é começar com o que você tem. Então, como a nossa área vive de uma falsa aparência, né? Porque a realidade é essa, né? Uma falsa aparência, né? A galera vive num mundo que não existe. Então as pessoas que chegam, elas também querem gozar desse mundo que não existe. E aí a hora que elas ficam ferradas financeiramente. Tem bastante parcelas para pagar, fatura de cartão de crédito altíssima, né? Porque ela quer ter uma vida a qual ela não pode comportar. Ok? Então, para você que está começando agora, primeiro, faça uma reserva de no mínimo 1 ano do seu padrão de vida. Ai, Camis, por que não mais 6 meses? Porque a pandemia está aí, já passou 1 ano de pandemia. Então, fazer uma reserva de no mínimo 1 ano não é falar não vou trabalhar por 1 ano. Se eu não conseguir entrar no caixa R$ 1, eu tenho como me manter. Consegue entender o que eu quero dizer? Então, faça essa reserva de 1 ano. O que é essa reserva de emergência? É tudo que, obviamente, de emergência, né? Saúde, às vezes, sei lá, aconteceu alguma coisa com, sei lá, você tem um carro, estourou o pneu do carro, pra você não tirar do seu particular, você tem uma reserva, ok? Então, é legal você ter essa reserva de emergência. Tanto é que as pessoas que tiveram reserva de emergência, que foram mais ou menos uns 10% só da galera da nossa área, não fecharam escritórios,
não precisaram ir para o home office, conseguiram manter seus, como é que fala? Conseguiram manter os colegas do escritório que trabalham os contratados, conseguiram manter seus estagiários, secretários, conseguiram manter, estão conseguindo. Porque quem é dono do escritório também tem que ter a reserva do escritório e a reserva particular, a reserva da pessoa jurídica, uma reserva da pessoa física. E tem gente que não tem isso. Tá? Eu já dei mentoria para várias pessoas que pegavam conta particular e o escritório pagava, a conta do escritório para ser paga pela conta particular e vice-versa. Então isso é um verdadeiro tiro no pé. Você nunca vai ter um dinheiro ali para você. Você vai estar sempre vivendo para pagar conta. Quando você chega a essa conclusão de que você tem que viver um degrau a menos, o resto não importa. Então, quanto mais você vai fazendo essa reserva de emergência, mais vai ali juntando, vai investindo, pode acontecer qualquer coisa. Exemplo, eu saí de um trabalho e não consegui trabalhar em outro lugar. Você tem uma reserva para você se manter por um período. Me mandaram embora, até eu conseguir um outro emprego, eu tenho uma reserva de emergência ali. Eu não estou a ver navios. Eu tenho um dinheiro investido. Ok? Ah, Camis, eu não tô pensando só nesse básico de ser demitido ou não, é porque eu quero chegar um momento que eu quero parar de trabalhar. Eu quero tirar um ano sabático, 2 anos, 3 anos, aí cada um tira o tempo que quer. Tá certo também, gente, sem problema nenhum. Você faz aquilo que você quiser. Dá para fazer reserva com isso? Sim. Então você tem que analisar o padrão de vida que você tem, quais são os seus gastos mensais? São 3 mil reais? Ponto. Então você vai pegar 12 meses versus 3 e você tem que ter essa reserva de emergência, ok? Para você ver quanto que vai dar isso no mês. Então você vai pegar todos os gastos que você tem com saúde, educação, alimentação, tudo, futilidade, e vai colocar nisso que você precisa ter de reserva, ok? Ah, mas eu ganho 1.500 por mês. Como que eu vou fazer uma reserva X se eu só ganho isso e tanto é comprometido? Vou falar de novo para você. Primeiro você se paga e depois você investe. Primeiro você se paga, investindo dinheiro e depois você paga as suas contas. Sempre com esse raciocínio. Não é pagar tudo e o que sobrar eu invisto, porque senão nunca vai sobrar. Tá? O raciocínio é esse, as pessoas gastam muito mesmo e gastam por conta própria. Conheço colegas hoje que poderiam estar assim no ápice, muito bem mesmo da profissão, mas não estão, vivem com a corda no pescoço por viver uma realidade totalmente aleatória da vida dele. Tem gente, por exemplo, que ostenta na rua, mas tem escola de filho atrasado. Tem gente que ostenta na rua, mas chega no 20º dia, não tem dinheiro para fazer mercado. Isso, gente, eu já escutei de pessoas que estão aí faz tempo, inglês, pessoas que estão faz tempo na labuta. Então a gente tem que ter um pouco esse raciocínio, né? Então hoje as pessoas começaram a descobrir que dar aula dá dinheiro. Eu morro de rir, porque tipo, eu sou professora universitária há 14 anos e eu não sei aonde que elas estão achando esse dinheiro todo que elas acham que elas têm. Mas tipo, eu criei cursos para ganhar dinheiro. É outro tiro no pé que você dá. Porque se você não sabe o que você fala, se você não vive a vida que você vive para aplicar, por exemplo, para você ensinar uma pessoa, você tem que ter aplicado ela na sua prática, você tem que saber o que você está falando. E tem gente que nunca aplicou, nunca fez e está ali apenas para ganhar dinheiro com aqueles cursos e às vezes com uma mentoria, algo do gênero. E não funciona dessa forma. Eu sei que é interessante para muita gente fazer renda extra e às vezes é na área para fazer, é louvável. Mas desde que você viva a sua realidade, dos pés à cabeça, para você poder expor também, porque no geral não compensa, você está vivendo a sua grande mentira, né? Isso mesmo, Gleice. Então, eu ganho pouco, como é que eu posso fazer mais renda extra? Posso fazer cursos? Posso na minha área ou fora dela? Posso, você pode criar isso. Eu posso ter uma empresa à parte, eu posso empreender em outras áreas também? Pode, você pode empreender em outras áreas também, que é uma forma de você ganhar grana. Não, eu não quero ter empresa, eu posso investir o meu dinheiro em empresas de pessoas conhecidas e tirar uma aplicação dali todo mês? Pode, você pode fazer várias coisas para você tirar sua renda extra. O que você não pode fazer de jeito nenhum é viver de passivo. O que é viver investindo em passivo? Em coisas que não vão te dar retorno. Você tem que investir em algo que vai te dar retorno daqui 1 ano, daqui 5, daqui 10, daqui 15, daqui 20. O que você não pode fazer é viver no mundo da ilusão achando que aquilo ali é a realidade, porque isso não é.
Uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: olha como o Brasil é totalmente, a visão da gente é totalmente distorcida. Rico faz universidade pública, tá? O pobre faz universidade privada com FIES. O que tenho de aluno e de conhecido hoje que tem nome sujo e nem terminou a faculdade ainda, se liga, tá? Tem uns que estão com um problema gravíssimo com a faculdade, com o FIES, para vocês terem uma ideia, e já tem nome negativado. São várias pessoas que mal saíram da universidade, mal saíram e não conseguem pagar as prestações, não conseguem pagar o básico às vezes. E aí, gente, como é que nós vamos fazer? Então, é começar a entender que a sua profissão hoje, ela não vai dar um dinheiro rápido para você. Ela demora, na nossa área do direito, principalmente, tá? O que o Carlos escreveu aqui? Realmente é uma questão de saber lidar com dinheiro, com as pessoas que ganham bem, não tem nada na reserva. Justo. Porém, com as pessoas que ganham relativamente pouco e tem uma reserva. Pronto. É isso mesmo, Carlos. Eu também conheço pessoas desse nível, que muitas vezes ganham pouco e tem uma reserva boa, e aqueles que ostentam, que ganham bem, muitas vezes gastam muito mais do que possuem. Isso é péssimo, 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 péssimo. Eu sempre fui muito pé no chão com as coisas, assim, porque eu ficava pensando, por exemplo, para que eu vou ter o carro X, sendo que eu vou pagar um IPVA muito mais caro? Então eu só pensava assim, mas eu preciso de um carro para quê hoje? Vamos supor, eu acho carro uma futilidade, meu ponto de vista, tá? Porque ele só me leva para cima e para baixo, então para mim não tem vantagem nenhuma. Ele desvaloriza, vocês sabem, né? Tudo que envolve um bem móvel nesse sentido. Eu pensei comigo, falei, cara, pra que eu tenho hoje? Eu tenho filho? Não, tenho 30 anos, o primeiro carro foi com 24, ele só me leva, eu vou pro serviço, volto do meu serviço, vou dar aula na universidade, volto da universidade, então eu preciso desse carro aqui, ponto. Eu lembro que eu recebi críticas, nossa, mas você trabalha em tal lugar, você vai andar com esse carro. O meu chefe tinha um carro igual ao meu, porque ele era, mão de vaca. Não que ele é mão de vaca, ele era uma pessoa que investiu o dinheiro dele, tanto que ele se aposentou 5 anos mais cedo, porque ele não precisava de todo o dinheiro dele da aposentadoria. Ele conseguiu essa presa porque ele tinha o dinheiro investido. Então ele foi morar na praia 5 anos antes. Se ele era o meu espelho, eu que tô ali com 24, pessoa que já estava com mais de 60 anos, eu vou comprar um carro melhor, para quê? Meu pensamento nem foi copiá-lo, mas foi o que eu pensava. Eu falava assim, eu tenho esse emprego hoje, se amanhã eu não tiver, como que eu vou pagar a prestação? Então eu não posso ter um carro com prestações altas e tudo mais, né? Isso mesmo eu investindo, dando ainda um bom dinheiro antecipado, ainda sobravam umas prestações pequenas, mas isso é até pé no chão. Quando eu troquei de carro, eu quero um carro com uma velocidade um pouco maior, mas eu quero que seja de tal forma, mas assim, qual é esse tipo de carro que eu quero? Vou ter filho? Vai ser uma SUV? Não, não vai ser SUV, eu sou sozinha, não divido carro com ninguém. Meu carro é academia, salão, serviço, academia, salão, serviço. E quando eu fiquei 100% em casa ainda, era só para dar aula, ir no salão uma vez por semana e na academia todo dia, que era do lado de casa. Então, eu não tinha um porquê ter coisas maiores. Então, eu pegava todo esse dinheiro que eu poderia ter investido num bem imóvel, vamos dizer assim, um carro específico mais caro, foi investido em outras coisas, em ativos. Ai, Camis, mas você quer dizer que durante todo esse tempo você não deslumbrou? Lógico que eu deslumbrei. Isso daí é normal, tá? Quando você começa a ganhar relativamente bem, você deslumbra. Você quer comprar tudo que você não teve. Ah, mas sua mãe não te deu nada, seu pai deu o básico, mas às vezes você quer muito mais do que eles, do que eles te dão. Isso é normal a gente querer. Só que chega um momento que você cai na real, você fala assim, mas peraí, isso daqui, se eu tivesse investido e tal, hoje eu teria tanto. Então você começa a desapegar desses passivos e começa a investir em coisas que vão sim te dar um retorno. É claro que todo mundo tem um sonho, né? Tem gente que tem o sonho da casa própria, mas assim, num lugar bem legal, bem exclusivo, legal, rala lá, investe para você conseguir aquela casa. Tem gente que é carro, vai lá, investe para você conseguir aquele. E tem gente que é só viagem e tá tudo certo. Tem gente que não é nada. Então, sucesso profissional, para cada um tem um estilo diferente. O que eu tô querendo dizer aqui é que é para você investir em algo que no futuro vai dar retorno para você. No meu ponto de vista, o que já é estudado, o carro não dá retorno. Então, o que dá retorno para mim hoje em dia, né? Oi, Cá. O que carro dá para mim? O que hoje em dia dá investimento para mim? É investir hoje numa ação,
É investir na renda fixa, na renda variável, é investir em outras microempresas que estão surgindo para alavancar, é pulverizar para o din-din, o que vem da advocacia, enfim, a consultoria, cursos também dão, só que não adianta você fazer tudo isso e continuar nessa mesma vida que você tem, torrando. É ter e fazer o quê? Investir. É ter e investir. Porque se no mês não tiver nenhum real, como foi esse mês aqui, que foi zerado, por exemplo, eu tô relativamente tranquila, porque as contas estão pagas. Eu tenho de onde tirar. Agora eu fico pensando no cara que advoga ou na menina que advoga e que tem boleto no final do mês e não tem de onde tirar. É isso a minha maior preocupação, de quem está começando agora ou de quem já está num nível da carreira um pouco maior. Eu conheço colegas advogados que viviam tão alto do padrão de vida que o cara teve que vender carro, teve que vender casa, teve que vender sítio, teve que tirar filho de escola, entendeu? Colocar um e tirar o outro, porque não precisava, porque ia ficar todo mundo em casa. Teve gente que surtou, porque acostumado a ganhar por mês. E quando o negócio fechou, em que você ficou por muito tempo sem poder sair, sem fazer absolutamente nada, você faz como? Você trabalha como? Como que vem dinheiro? Então, por isso que eu falo para vocês, pouquíssimas pessoas, estou falando a nível Cuiabá, do que eu vejo, do que já vieram conversar comigo. Assim, eu falo para vocês, 10% das pessoas não fecharam seus escritórios, porque tiveram como bancar. O restante, gente, fecharam, foram para o home office, ou estão dividindo salas aí comerciais com 4, 5 pessoas. Ó, acho isso fantástico para ficar mais barato para todo mundo, mas teve que desfazer do seu para poder se adequar a uma renda específica, para poder caber no bolso. Sendo que essa pessoa poderia o quê? Ter feito isso há muito tempo e mesmo tendo vindo uma pandemia ou qualquer situação que seja, ela já teria tranquila, já teria na paz, tá? Então, assim, volto a repetir, qualquer tipo de investimento passivo não vale a sua paz, tá? Então sempre pense, eu preciso disso, eu acho que eu funciono com isso aqui, ou se eu pegar isso aqui e investir em tal lugar, será que não é melhor para mim? Será que se eu investir na colega que está começando e conseguir tirar dali uma grana junto com ela, uma renda fixa, uma renda variável, qualquer coisa que me dê retorno, não seria melhor? Com certeza, tá? Hoje você pode olhar para dentro do seu local, da sua casa, por exemplo, e ir tirando muita coisa. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho um Desapega, que é um bazar online desde 2018 para 2019. Teve um mês do meu bazar que eu já faturei R$ 2.500. Aí você fala assim, mas da onde você tirou tudo isso? Da minha casa, do meu guarda-roupa, da minha sapateira, de coisas que eu não uso. E que não vai usar, e não vai. E eu era uma pessoa assim, apegada, ai, eu não quero. Não, chegou um momento que eu falei, vou usar? Não. Então, peraí, vamos lá. Cara, quando eu fui vendo, eu falo, meu Deus, dentro da minha casa eu tenho dinheiro parado. Então, são formas de você retirando coisas que você não usa mais e pegando esse dinheiro e reinvestindo, pegando, reinvestindo, pegando e reinvestindo. Entender da sua área de atuação que você pode usar ela para outras áreas também. O direito combina com outras coisas. Então, se você fica só na sua área de atuação, você fica limitado. Comece a olhar para o lado e ver qual área combina com o quê. Para você começar também a fazer parcerias em outras áreas e fazer prospecção de clientela, dar consultoria e tentando o quê? Fechar mais clientes para você. E falo de novo, cada contrato novo fechado, você já destina uma parte para fazer a sua reserva de emergência. Gente, hoje em dia eu sei que as redes sociais, só para finalizar, elas dão essa doce ilusão de que a vida de todo mundo é perfeita. A vida de ninguém é perfeita, tá? Tem meses aqui que eu continuo recebendo muito, tem meses aqui que não tem nada, tem meses que recebo R$ 300 só. Mas o que me faz não desistir é porque lá atrás eu tive o pé no chão e falei, não, eu não posso viver somente de algo que vai acontecer futuramente, eu tenho que viver o meu hoje. E aí o que acontece? O hoje eu nem esperava que ia vir doença, eu não esperava absolutamente nada de tudo que está acontecendo hoje, eu esperava outras coisas, se você for parar para pensar. Mas isso me ajudou muito, perdão, para no dia que não tem R$ 1 eu falar, meu Deus, muito obrigada, não estou passando necessidade e tem da onde vir. É isso que eu quero passar para vocês. Deixa uma pergunta, por favor, enquanto eu tuço tomar água. Ai, Léo, Elinha, amiga, Josi, Corbelino, você deixa uma mensagem, Camila Xará,
Corbelino deixou aqui. Acho que agora, com a questão da pandemia, muita gente se vê obrigada a ter equilíbrio financeiro, mas devia ter visto antes também, né? Você não acha? Pessoas que viu muito tarde para ter esse equilíbrio financeiro todo, né? Mas é importante a gente, antes tarde também do que nunca. Então, assim, é ter consciência mesmo, não é de quanto você tem, é de como você investe essa grana toda sua. Eu conheço colegas hoje, tipo, que falam, se eu tivesse feito medicina eu tava melhor. Não tava. Sabe por que eu não tava? Se eu ganhar 15 mil, eu ia viver como se tivesse 30. O ser humano é assim, infelizmente. São em todas as áreas. Então não importa em que área você trabalha. Não importa o cargo que você ocupa, a profissão que você tem, mas sim o quanto você investe para o seu futuro, para você permanecer bem. Essa é a minha mensagem que eu quero passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou falar que eu vou voltar a fazer algumas livezinhas. Hoje eu decidi cedinho para tentar fazer. Falei, vou fazer na hora do almoço, vamos ver o que vira, porque eu fazia isso em 2017, né? Lives na hora do almoço. Mas vou voltar a ter um hábito de fazer aqui com vocês, obviamente desde que tem assunto. Se vocês quiserem contribuir, saber mais de questões financeiras, de como eu já investi, de como eu invisto, de tudo que tem, a gente conversa no direct, bora fazer lives, me chama aí para vocês contribuírem pro canal no YouTube, gravar podcast, vamos indo. Vamos ver, Carlitos. Acho sim, porém muitos vivem como se fosse o último dia. Carlos, isso é muito complicado. Beijo, Esther. As pessoas vivem como se fosse o último sempre. Todo mundo, vamos ver hoje. Porque amanhã a gente não sabe. Tá, realmente amanhã a gente não sabe. A pandemia tem para provar, mas também não tem como meter o louco, né? Porque aí a galera já meteu o louco um dia e quando precisou, não tem, né? Beijo, Samia. Tudo certo com vocês. Gente, espero que vocês tenham gostado. Essa live não vai ficar gravada. Provavelmente eu vou só baixar o vídeo para depois colocar no YouTube. Querendo mais informações, vários assuntos, a gente bate papo pelo direct, tá bom? Beijo, até o próxima live, próximo vídeo que tiver. Até mais.